Semana passada, começamos a derrubar aquele mito persistente de que a Igreja tem sido inimiga da ciência. Hoje enterraremos aquele mito de uma vez por todas. Então junte-se a mim para a Igreja Católica, construtora da civilização. Descoberta. Restauração. Tecnologia. Direito e economia. Estudo. Ordem moral. Desenho. Ensinamento moral. A Igreja Católica, construtora da civilização. Bem-vindos à Igreja Católica, construtora da civilização. Sou o Dr. Thomas Woods. Na última vez, nos empenhamos numa caça-mitos. Observamos coisas que todo mundo sabe. A Igreja é inimiga da ciência, certo? Todos sabem isso. Aprendemos isso na escola. Mas o que começamos a ver foi que professores modernos que lecionam para ganhar a vida estão começando a dizer algo oposto. Estão começando a dizer que precisamos ser justos com a Igreja Católica e lhe dar o que é seu de direito no desenvolvimento da ciência no mundo ocidental. E alguns têm chegado a fazer a verdadeira pergunta proibida. O desenvolvimento da ciência na civilização ocidental é algo que pode ter ocorrido por causa da Igreja Católica, ao invés de apesar disso, como tantas vezes foi dito. Na última vez demos particular ênfase ao ensinamento central que a ciência moderna dá como certo, ou seja, de que o mundo em que vivemos faz sentido. Você pode entendê-lo. Você pode esperar encontrar padrões nele, se você investigá-lo. Você pode esperar encontrar relações matemáticas, se você investigá-lo. Na verdade, você pode esperar reduzir os fenômenos da natureza a alguma forma de fórmula matemática para compreendê-los melhor e prevê-los melhor. E de onde vem essa ideia maluca? Veio direto da Bíblia. Com Sabedoria 11:21, que nos diz que Deus dispôs tudo com medida, quantidade e peso. E vimos que os antigos padres da Igreja, a Escola Catedrática de Chartres e outros mais interpretaram isso como o universo faz sentido, então vamos desvendá-lo, vamos estudá-lo, vamos usar o método científico, juntar dados, formular hipóteses e então testar essas hipóteses. Você não faz nenhuma dessas coisas, a menos que você já acredite que o universo faz sentido e é ordenado e segue leis consistentes. E essa ideia vem da Igreja Católica, porque a Igreja Católica insiste que Deus é um Deus de ordem e é um Deus que construiu padrões no nosso universo que podemos descobrir usando nossas mentes. A ciência é impossível sem essa fundamental ideia. E eu dei exemplos na última vez de civilizações que, não tendo essa ideia, também não tiveram ciência. Desta vez, seremos um pouco mais específicos, citaremos nomes hoje. Veremos pessoas específicas que eram católicas que foram pioneiras nas ciências. E especialmente, veremos até pessoas que inventaram coisas e que fizeram descobertas que damos como certas hoje, mas que são normalmente esquecidas ou deixadas de lado dos manuais de ensino. Assim, por exemplo, não acho que seja bem conhecido que 35 crateras na Lua têm nomes de cientistas e matemáticos jesuítas. Também não acho que seja bem conhecido que, quando você olha a história da matemática, um grande número dos maiores matemáticos que existiram eram jesuítas. As pessoas não notam isso. Será que ensinam nas escolas? Normalmente não. Mas é muito interessante que, no início do século XIX, quando um antigo historiador da matemática disse sobre, narrando os 300 maiores matemáticos dos 27 séculos passados, indo desde 900 AC até seu dia, cerca de 1800 DC. Desses 27 séculos, ele encontrou que dos 300, cerca de 5% eram jesuítas. Agora, pense quão significante é isso. Os jesuítas atuaram por apenas pouco mais de 2 daqueles 27 séculos. Os jesuítas, lembre-se, fundaram-se em 1540 e depois foram suprimidos em 1770, então pouco mais de 2 séculos. E ainda assim, numa imparcial compilação dos maiores matemáticos de todos os tempos, revela-se que 1 em cada 20 pertence a essa única ordem de padres católicos. Bem, de novo, muito significante, não é?
Mas deixemos de lado as realizações dos jesuítas agora. Citemos Roger Bacon, uma grande figura do século XIII. Roger Bacon era um franciscano que lecionava em Oxford e é considerado o precursor da Revolução Científica. Roger Bacon enfatizou a importância da experimentação e observação. Esses são os centrais aspectos da ciência moderna, que nós não simplesmente confiemos no que outras pessoas disseram. Bem, Aristóteles era muito inteligente, então vamos mais ou menos continuar com ele. Nós temos que verificar conclusões científicas com base em nossas próprias observações ou com base nos experimentos de pessoas que os estejam realizando de acordo com os bons princípios do método científico. Roger Bacon consistentemente enfatizava isso. Ele disse: sem experimento, nada pode ser adequadamente conhecido. Um argumento prova teoricamente, mas não dá a segurança necessária para eliminar toda dúvida. Nem a mente repousará na visão clara da verdade, a menos que ela encontre por meio de experimento. Bem, há uma virada científica da mente aí, com Roger Bacon, no século XIII, em Oxford. Entre outras coisas, Roger Bacon identificou o seguinte como obstáculos à transmissão da verdade: a opinião popular não instruída, duradouro, mas errôneo costume. Bem, tudo isso sobre essas coisas, eu acho, são o que a igreja é acusada de fomentar. Bem, você só vai pelo que os outros dizem, está tentando fazer suas cabeças. Você só está fazendo crer em superstições malucas. Na verdade, ao contrário, Roger Bacon está dizendo que são essas coisas que devemos evitar. Temos que usar experimentação e observação própria. Pois pode ser que a crença popular seja falsa. Temos que verificar as coisas usando o experimento. O Santo Alberto Magno, que ensinou na Universidade de Paris, um de seus alunos foi São Tomás de Aquino. Santo Alberto, de acordo com o Dicionário de Biografia Científica, era habilidoso em todos os ramos da ciência, foi um dos mais famosos precursores da ciência moderna na Alta Idade Média. É por isso que em 1941, o Papa Pio XII o declarou patrono de todos que cultivam as ciências naturais. E fez muito bem. De fato, era tão prolífico, sua produção abrangia tantas disciplinas, que mesmo pessoas que desprezavam a igreja continuaram a admirar Alberto Magno, Albertus Magnus. O objetivo da ciência natural, ele disse, não é simplesmente aceitar as afirmações dos outros, isto é, o que é narrado pelas pessoas, mas investigar as causas em operação na natureza por nós mesmos. Bem, aí está. Agora, vamos diretamente ao assunto. Vamos avançar ao mundo do presente e considerar alguns nomes há muito esquecidos. Por exemplo, Padre Nicolau Steno foi de fato considerado o pai da estratigrafia, que de fato é o estudo das camadas da superfície da Terra. Geólogos precisam saber de Steno os princípios. Ele depois virou padre católico e no final dos anos 80, que foi beatificado por Papa João Paulo II, que o louvou por sua santidade e sua ciência. Mas gostaria de focar especificamente nos jesuítas, porque eles, eu acho, foram criticados como nenhum outro grupo no mundo católico ao longo dos séculos. Eles foram expulsos de países, foram banidos, foram suprimidos, foram presos, foram mortos. É inacreditável a calúnia contra os jesuítas. É ainda. E aqui estou citando especialistas em jesuítas que não têm parcialidade neste sentido ou no outro. Os jesuítas no século XVIII tinham contribuído para o desenvolvimento de relógios de pêndulo, pantógrafos, barômetros, telescópios e microscópios refletores, para campos científicos variados como magnetismo, óptica e eletricidade. Eles observaram em alguns casos antes de qualquer outro as faixas coloridas na superfície de Júpiter, a nebulosa de Andrômeda e anéis de Saturno. Eles teorizaram sobre a circulação de sangue independente de Harvey, a possibilidade teórica de voo, o modo como a Lua afeta as marés e a natureza ondular da luz, mapas estelares do hemisfério sul, lógica simbólica, medidas de controle de enchente, introduziram sinais de mais e menos na matemática italiana. Tudo foi típica realização dos jesuítas. Desculpe-me se parece um disco arriscado, mas quando se ensina isso aos estudantes, nunca. Parece que se ensina um pouco, ou uma vez ou outra eles ouvem isso, eles nunca ouvem
Eles nunca ouvem, eu nunca vi um livro didático no Ocidente que registre esses fenômenos. Nenhum. E acredite, por muitas noites angustiantes, quando eu era professor em Nova York, eu procurei por livros do Ocidente, um atrás do outro. Qual desses eu posso recomendar em boa consciência? E foi difícil encontrar um. Então o que acabei fazendo, caso não saibam, foi indicar um livro não tão bom, mas também o meu, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. E ganhei algum consolo em saber que, ok, talvez os alunos não leiam o meu livro, mas provavelmente eles não lerão o livro didático também. E assim, o animador no fato de vivermos num mundo onde os alunos não leem é que eles não lerão a propaganda também. Então será mais fácil para eles tirar a lavagem cerebral, pois eles não lerão nada para contradizer aquilo. Eles terão, enfim, acesso direto à verdade. Mas considerem agora alguns exemplos mais específicos dos jesuítas e seus feitos. Temos só um minuto até o intervalo, mas consideremos. Padre John Battista Riccioli foi a primeira pessoa a calcular quão veloz um corpo em queda livre acelera até o chão. Que surpresa, não? Padre Francesco Grimaldi primeiro descobriu e nomeou o fenômeno da difração da luz. Agora, Padre Francesco Grimaldi, você pode estar pensando em molho de macarrão, mas isso é Francesco Rinaldi, e sei que Francesco Grimaldi seria podre aquele molho. Mas o que interessa nos dois é que eles trabalharam juntos para produzir um selenógrafo, que é uma descrição detalhada, ou um mapa detalhado, na verdade, da superfície da Lua, retratando todos os vários aspectos dela. E aquele selenógrafo adorna a entrada, até hoje, do Museu Nacional do Ar e Espaço, em Washington, D.C. Eles não foram idiotas estúpidos. Agora, há ainda outros cientistas que temos que cobrir, e chegaremos a eles já após o intervalo, mas por hora, notemos que não é que temos um punhado de cientistas espalhados aqui e ali, e sim que em praticamente toda a disciplina científica existem padres envolvidos, não só católicos leigos, mas padres que ocupam essa mais importante vocação na igreja. Então volte logo para demolirmos mais mitos. Você sabia? O padre Roger Boscovich, falecido em 1787, é louvado por cientistas modernos por ter apresentado a primeira descrição coerente de teoria atômica bem mais de um século antes que a teoria atômica moderna emergisse. Você sabia? Catedrais nos séculos 17 a 18 em Bolonha, Florença, Paris e Roma funcionavam como observatórios solares superiores com orifícios pelos quais a luz solar pudesse entrar e seguir linhas do tempo no chão, o que permitia cálculos precisos das datas certas para a Páscoa. Bem-vindos de volta à Igreja Católica, construtora da civilização. Sou Thomas Woods. Estivemos vendo hoje desconhecidos, esquecidos, cientistas católicos, que não eram só católicos, mas que eram padres católicos. Então acho que isso ajuda a desmentir a ideia de que há uma necessária contradição entre ser católico e ser cientista, entre a fé católica e esforço científico. Qualquer uma das pessoas que citei até agora e que citarei logo depois, daria assunto para uma excelente monografia ou um livro. E, no entanto, é espantoso o pouco que é escrito sobre esses grandes cientistas jesuítas. De fato, você acredita que não há nada na língua inglesa? Não há nenhum estudo sistemático na língua inglesa sobre os cientistas jesuítas. Não há nenhum livro do assunto. Então, estudantes universitários aí, esse é o projeto. Ok? Arrume seu trabalho em algum lugar. Precisamos que comecem a trabalhar nisso, pois esse é um capítulo perdido e esquecido na história da civilização ocidental e não merece ser. Esses homens merecem algo melhor e a Igreja Católica merece algo melhor. Pois já teríamos um grande passo na derrubada dessa mitologia se as pessoas ao menos soubessem algumas dessas coisas. Mas infelizmente não sabem, você tem que ser algum tipo de quebra-gelo a figurar chalas no meio de todo o absurdo lá fora no mundo. E há livros sobre tudo quanto é assunto bizarro do Sol, centenas da Lua, tudo. Nada sobre os cientistas jesuítas e ainda assim daria um trabalho de muitos volumes a respeito, mas ele deveria ser feito por alguém. Não quero fazê-lo, demoraria muito e não tenho tempo, mas eu quero que alguém faça um projeto importante. Consideremos outro jesuíta do período moderno, o Padre Athanasius Kircher. Meu nome de crisma é Athanasius, então eu tenho uma certa afinidade com o Padre Kircher. Entre outras coisas, ele é considerado o pai da egiptologia.
Talvez algo novo, mas só quer dizer o estudo do Antigo Egito. E o Padre Kircher é conhecido como o pai da egiptologia por causa de seu grande trabalho erudito. E ele fez aquele trabalho antes mesmo de descobrirmos a chamada Pedra Roseta, que nos ajudou a decodificar e decifrar os vários símbolos hieroglíficos. Na verdade, foi por causa do trabalho do Padre Kircher que encontramos a Pedra Roseta e que os estudiosos souberam o que buscar e souberam como abordar a questão. Ele foi chamado Mestre das 100 Artes. E historiador escrevendo tão recentemente quanto 2003, disse que o Padre Kircher é uma das poucas pessoas de quem se pode falar com justiça que todo conhecimento era de seu domínio. Espantoso, nunca ouvimos falar desse cara. Seu trabalho em química ajudou a desbancar a alquimia, que era um tipo de falsa ciência, da lenda de poder pegar metais básicos e de algum modo transmutá-los em ouro. Houve cientistas sérios, até Isaac Newton, Boyle, que levaram isso a sério. E foi o padre Athanasius Kircher que ajudou a jogar água fria nisso. De novo, esquecido. Jogado no seu salão de memória. Roger Boscovich foi um padre católico que é conhecido para muitos como o pai da teoria atômica. De fato, Werner Heisenberg, no século XX, do famoso princípio da incerteza para vocês cientistas por aí, escreveu um artigo no qual elogiou e honrou o padre Boscovich. E muitos outros cientistas também têm o indicado, no século XVIII, como sendo o pai da teoria atômica. Ele foi chamado de o maior gênio que a Iugoslávia produziu. Entretanto, esquecido. Consideremos o estudo dos terremotos, sismologia. Os jesuítas estavam especialmente bem localizados para estudar sismologia, pois eles tinham universidades por todos os Estados Unidos e, é claro, por todo o mundo. Assim podiam construir equipamentos sismográficos nessas várias universidades e coletar dados sobre terremotos. E então juntar todos, sistematizá-los e examiná-los em um local central. Assim começaram no início do século XX a construir estações sismológicas em suas universidades em todos os Estados Unidos. Agora, consideremos também a propósito que foi um jesuíta que escreveu o primeiríssimo livro sobre sismologia nos Estados Unidos. O primeiro manual de sismologia nos Estados Unidos foi escrito em 1936 por Padre J.B. McElwain. Padre McElwain, aliás, tem uma medalha com seu nome. Todo ano, a União Geofísica Americana dá uma medalha a um jovem geofísico inspirador. Essa medalha tem o nome do Padre McElwain, o grande jesuíta que escreveu o tal primeiro manual de sismologia na América, que também foi o primeiro presidente da União Geofísica Americana. Por essas razões, o estudo dos terremotos, ou sismologia, se tornou conhecido como a ciência jesuítica. Agora, as pessoas sabem disso? Não, mas deveriam? A questão já se autorresponde. O que mais fizeram os jesuítas? Claro, eles estudaram terremotos e mediram corpos em queda livre, e estudaram o Antigo Egito e estudaram química. Mas o que fizeram por nós depois? Bem, acontece que, desde o início, desde o século XVIII, todo o caminho até presente, cientistas jesuítas têm viajado por todo o mundo, trazendo conhecimento da ciência ocidental em todo lugar que foram. A lugares distantes como China e Índia, eles construíram, na verdade, a infraestrutura científica de muitos grandes países pelo mundo, indo todo o caminho do Equador, às Filipinas e além. Por toda a América do Sul, por exemplo, eles instalaram estações mineralógicas e sismológicas em todo lugar, que foram particularmente úteis para, obviamente, prever o tempo e monitorar vários tipos de desastres naturais. As pessoas tinham jesuítas a agradecer. Agora, eis uma parte da história da ciência que foi totalmente esquecida. Sei que o episódio inteiro está cheio de coisas esquecidas, mas essa foi esquecida e excluída. Foi a história de catedrais e basílicas modernas na Europa Ocidental. Acontece que um bom número dessas catedrais e basílicas foram construídas para funcionar não apenas como catedrais e basílicas, mas também para funcionar como observatórios solares. Resulta que, dos séculos 17 e 18 em diante, não havia melhor mecanismo em nenhum lugar no mundo, nada mais preciso do que essas catedrais e basílicas para medir o movimento percebido do Sol.
E elas eram construídas de modo a poder observar o movimento aparente do Sol no chão, usando várias sombras e similares. Isso é extremamente significativo porque, de fato, astrônomos modernos puderam usar esses instrumentos precisos para verificar teorias importantes sobre órbitas planetárias. Por exemplo, foi um astrônomo católico chamado Giovanni Cassini quem usou a Catedral de São Petronio, em Bolonha, no coração dos Estados Papais, onde o Papa vive, que é quem supostamente desencoraja as ciências. Foi naquela basílica que esse astrônomo católico Cassini usou o mecanismo dessa basílica para de fato verificar as teorias dos movimentos planetários de Johannes Kepler. Isso foi feito nos Estados Papais, numa basílica católica, por um astrônomo católico. E o próprio Kepler, aliás, que não era católico, mesmo assim, observou consistentemente que seus correspondentes científicos favoritos eram jesuítas. Eram padres católicos, pois eles eram muito instruídos. Eles entendiam o que ele estava falando, ao contrário da maioria. Outra vez, são capítulos esquecidos que não precisam ser. E estão começando a ser recuperados, pouco a pouco. Não é interessante que há um professor na UC Berkeley. A Universidade da Califórnia em Berkeley não é exatamente conhecida como sendo aquela instituição torcedora da Igreja Católica, digamos assim. Mas o professor Highborn lá escreveu um livro há uns 5 ou 6 anos chamado Sol na Igreja. E ele contou essa história, essa esquecida história, sobre o uso de catedrais e basílicas no avanço do nosso conhecimento em astronomia. Na verdade, Highborn chegou a dizer que não há nenhuma instituição na face da Terra que tinha feito mais pelo avanço da astronomia, ou destinou mais recursos a esse estudo do que a Igreja Católica. Agora, em grande parte a Igreja Católica fez isso porque queríamos ser aptos a prever equinócios, por exemplo, para que pudéssemos estabelecer quando a Páscoa deveria ser celebrada e estabelecê-la com grande antecedência, para que pudéssemos desfrutar de um período de 40 dias de penitência com antecedência à Quaresma. Mas, no entanto, uma vez construídas, cientistas começaram a usá-las, cientistas católicos, no avanço da ciência. Um capítulo totalmente esquecido, finalmente sendo resgatado por uma figura que, pelo que eu sei, não tem nada de católico, mas é interessado em recuperar importantes trabalhos e descobertas que, por uma razão ou outra, nós esquecemos. Agora, a objeção, no fundo da mente das pessoas, e é compreensível nesse ponto, é: o que falar de Galileu? Pois você pode falar o que quiser sobre todas as maravilhas que a Igreja fez pela ciência em geral e pela astronomia em particular. Mas e Galileu? Ele não foi torturado e não tentaram matá-lo ou algo do tipo porque ele discordou da Igreja. Mas isso é parte de, uma mitologia que, digamos, é extremamente difícil de apagar da mente das pessoas. Agora, acho seguro dizer que o episódio de Galileu não é exatamente o momento mais brilhante da Igreja e que se deve reconhecer que há motivo para lamentá-lo. Para dizer o mínimo de fato, em meus 7 anos como professor universitário em Nova York, eu diria que o episódio singular que fazia mais do que qualquer outra coisa somada para descrer a Igreja Católica na mente dos meus alunos era a história percebida do episódio de Galileu. Não há dúvidas disso, então as consequências disso foram desastrosas. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante revisitar esse episódio por 2 razões. Primeiro, porque para que não pareça que estamos tentando minimizá-lo, ou que só estou tentando achar as boas notícias e não tratar as não tão boas. Mas segundo, porque eu acho que a narrativa padrão da história de Galileu é incompleta, ou é injusta ou unilateral. Sim, como eu digo, não há nada do que se orgulhar, mas ao mesmo tempo, há fatos que eu acho que merecem menção. E antes de entrar nos detalhes de Galileu, eu diria só isso. Galileu era um gênio e tinha muito de importante a dizer, mas sua tese central, que de fato a Terra orbita o Sol no lugar do contrário, não podia ser estabelecida em sua época e satisfazer todas as pessoas pensantes. Acho que se supõe que, se você pensasse que o Sol gira em torno da Terra, nos anos 1600 você seria considerado tolo, deveria levar um tapa na cara, algo do tipo. Qual o problema com você? Não estuda ciência? Mas de fato, aqueles que acreditavam que o Sol girava em torno da Terra, no século XVII, de algum modo, ainda tinham um melhor argumento.
Eles tinham importantes argumentos para lançar contra Galileu, que ele mesmo não podia responder. De fato, se você os levantasse contra Galileu, ele teria que dizer: "Ei, o que é aquilo?" e sair correndo, pois não teria resposta para eles. Então, da próxima vez, usaremos nosso tempo e ir a fundo, nesse caso de Galileu, passo a passo, ver o que realmente aconteceu, o que não aconteceu, e vamos examinar os argumentos que foram usados. E irei dar uma explicação detalhada dos argumentos que deram às pessoas que discordaram de Galileu, para lhes mostrar que elas não eram estúpidas, que não eram religiosos ignorantes. Elas estavam dando argumentos que não tinham resposta desde a época de Aristóteles. E estavam explicando que se você for dizer que a nossa interpretação da Bíblia até agora, que algumas pessoas pensavam significar, diziam que o Sol girava em torno da Terra, se nos disser que está errada. A ciência tem que estar absolutamente segura, verdadeira e provada com toda certeza em tudo. Mas ela não estava. E Galileu não pôde se sair melhor no argumento. Então, é daí que começaremos na próxima vez. Vamos ver, Galileu, e o que realmente aconteceu na próxima vez em Igreja Católica, Construtora da Civilização. Obrigado. Versão brasileira, Alain Omobono. Para mais informações, acesse www.youtube.com/Alain Omobono.